Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, se declarou inocente de 4 acusações criminais em audiência no Tribunal de Nova York. Maduro é acusado de narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e explosivos e conspiração para a posse de armas e explosivos. Cília Flores, a esposa do ex-ditador, que era conhecida como primeira combatente, também se declarou inocente. A justiça americana marcou uma nova audiência para o dia 17 de março. Antes de comentarmos aqui, eu vou pedir para a produção colocar nas telas os 5 slides que separamos sobre o indiciamento de Maduro. Aí a gente encontra as acusações que foram feitas ao Nicolás Maduro, também a Cília Flores, também ao Diosdado Cabello, ao filho do Nicolás Maduro, o Nicolacito, né, também conhecido como o Príncipe. E a gente pensou alguns trechos do indiciamento que mostram, detalham aí o que o Maduro estava fazendo, supostamente fazendo ali na Venezuela. Abre aspas, então, é um trecho tirado, então, do indiciamento. Entre aproximadamente 2006 e 2008, enquanto atuava como ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Maduro vendeu passaportes diplomáticos venezuelanos para indivíduos que Maduro sabia serem traficantes de drogas, a fim de auxiliar os traficantes que buscavam transportar o dinheiro do narcotráfico do México para a Venezuela sob cobertura diplomática. Nessas ocasiões, Maduro ligava para a embaixada da Venezuela no México para avisar que uma missão diplomática chegaria em um avião particular. Então, enquanto os traficantes se encontravam com o embaixador da Venezuela no México, sob os auspícios de uma missão diplomática de Maduro, o avião era carregado com o dinheiro do narcotráfico. O avião, então, retornava à Venezuela sob cobertura diplomática. Então, esses 2 primeiros slides mostram Maduro como chanceler, então, da Venezuela, ajudando a disfarçar esses embarques de cocaína entre o México e a Venezuela. Aí a gente já tem o terceiro slide, abro aspas de novo para o documento, entre aproximadamente 2004 e 2015, então já pega aí o Maduro, o período do Maduro como presidente. Maduro e Cília Flores trabalharam juntos no tráfico de cocaína, grande parte da qual havia sido previamente apreendida pelas autoridades venezuelanas com o auxílio de escoltas militares armadas. Durante esse período, Maduro e Cília Flores mantiveram seus próprios grupos de gangues patrocinadas pelo Estado, conhecidas como os coletivos, para facilitar e proteger suas operações de tráficos de drogas. Então aí já mais 2 revelações, uma que eles usavam esses coletivos para proteger as operações do tráfico de drogas e outra que eles estavam comercializando a droga que os militares apreendiam na Venezuela. Aí mais um slide, Maduro e Cília Flores também ordenaram sequestros, espancamentos e assassinatos contra aqueles que lhes deviam dinheiro do tráfico ou que, de alguma forma, prejudicavam suas operações de tráfico de drogas, incluindo a ordem de assassinato de um chefe do tráfico local em Caracas, na Venezuela. Então, alguma coisa ali bem de mafioso mesmo, ordenando esses espancamentos, sequestros e assassinatos também, uma acusação gravíssima. E aí o último slide que diz, após a apreensão em 2003, aí estamos falando de uma apreensão de uma carga de cocaína que foi enviada da Venezuela, se não me engano, para a França. Então, após a apreensão, Maduro convocou uma reunião com, entre outros, Diosdado Cabello, que hoje é o ministro do Interior, Carvajal Barrios, esse é o Hugo Pojo Carvajal, que é um ex-chavista que está colaborando com a justiça americana.
Durante a reunião, Maduro disse a Cabejo e Carvajal que eles não deveriam ter usado o aeroporto de Maiquetía, que é o principal aeroporto ali perto de Caracas, para o tráfico de drogas após a apreensão de 2006 no México, e que deveriam, em vez disso, usar outras rotas e locais de tráfico de drogas bem estabelecidos para enviar cocaína. Então, nesse nosso último slide, a gente mostra o Maduro ativamente ali conversando com seus funcionários para dizer para eles qual que é o melhor aeroporto para embarcar a cocaína para o exterior. Bom, são acusações gravíssimas, lembrando que essas acusações não surgiram agora, elas foram divulgadas agora no último sábado, mas elas já foram avaliadas, já foram colocadas ali pela promotoria nesse tribunal que fica no Distrito Sul de Nova York. Já teve uma apreciação das evidências que permitem fazer essas acusações. Então, teve ali um tribunal do júri, cidadãos comuns de Nova York analisando as evidências, e se concluiu a partir disso que elas são suficientes, de fato, para embasar uma acusação, né? Iniciar uma ação penal que já aconteceu, né? Agora é só, a gente vai ter o próximo passo, que é a defesa do Maduro e o julgamento, que agora tem essa próxima audiência marcada para 17 de março. Bom, já estamos aí com os convidados na tela, todo mundo ok, então passo para a Madeleine fazer a primeira pergunta. Madá, com você. Primeiramente, boa noite, Leonardo, Márcio, como é que tá? Quero fazer a primeira pergunta ao Márcio Coimbra, que é algo que eu tenho visto as pessoas fazerem uma relação muito direta. Caiu Maduro, vamos ter democracia. É assim fácil, Márcio? Bom, Madá, a pergunta é ótima. Primeiro, queria saudar todos os antagonistas que nos acompanham, uma satisfação estar aqui conversando com eles e com vocês. Olha, não necessariamente. A gente sabe que a implementação da democracia é algo demorado, é algo difícil e é algo trabalhoso. Democracia não nasce da noite para o dia, e a Venezuela está sem democracia há mais de 25 anos. Então, até isso se reorganizar, vai muito tempo ainda. E é muita ingenuidade as pessoas acreditarem que a gente está diante de uma mudança brutal e que hoje a Venezuela acordou democrática. Não. O que eu costumo dizer é o seguinte: o regime chavista da Venezuela, ele vai muito além do Maduro. Eu, inclusive, já tinha dito no passado que uma das coisas que mais me preocupava era o próprio regime substituir o Maduro por um outro nome que o Ocidente ou que as democracias conseguissem engolir melhor, alguém que tivesse uma lábia melhor nas relações internacionais e conseguisse fazer a manutenção de todo o terror que acontece nos porões do regime. Mas o que aconteceu foi que Maduro foi sacado, mas o grande problema, Padrino Lopes está lá, Diosdado Cabello está lá, todo mundo está lá. Esses 700 generais que tomaram conta da economia venezuelana, dos minerais, do petróleo, os espiões russos estão lá, os espiões chineses estão lá, as bases do Hamas e do Hezbollah estão lá, os presos políticos não foram soltos, a gente não está vendo uma oposição organizada, ou seja, tem muito trabalho pela frente. O trabalho de limpeza para surgir uma democracia, Amada, precisa ser profundo, porque o porão do regime é fundo e ele vai muito longe. Então, esse foi um primeiro capítulo, mas a gente sabe que para chegar numa situação melhor, ainda vai muito trabalho pela frente. Leonardo Coutinho, o que você acha que precisaria ainda acontecer, pensando aí de uma maneira positiva, para conseguir o retorno da democracia à Venezuela?
É uma questão de soltar preso político, trazer de volta os exilados? O que ainda precisa? Qual que é a expectativa, principalmente no governo americano, para conseguir fazer essa transição? Ei, Duda, e aí, Madar, e Coimbra, obrigado pelo convite. Essa sua pergunta é uma maldade, né, comigo, porque como ser positivo com o cenário de Venezuela? O Coimbra acaba de descrever como é complicado reconstruir a democracia na Venezuela, mas eu daria um passo ainda mais pessimista, porque essa destruição da democracia da Venezuela ela não é uma destruição per se da democracia, justamente pensando num país convencional em que a democracia foi arruinada. A Venezuela foi criminalizada em todos os seus níveis, ou seja, imagina um tumor que se alastrou por vários tecidos. Então, estou falando do judiciário, do legislativo, das forças armadas integrais, né, de todo o aparato da sociedade, parte importante do empresariado. Então, é um país que está muito perto de ser perdido, na verdade. E essa saída do Maduro é a parte mais fácil do processo, porque Maduro é a cara de um regime que segue, como já foi dito. Agora, o que poderia ser feito, né, a longo prazo? O que poderia ser feito é efetivamente iniciar um processo de longo prazo, que tudo bem se inicia com a saída do Maduro, mas nem de longe o primeiro passo perfeito, considerando que os chavistas que são efetivamente mais nocivos permanecem. Maduro efetivamente era uma cara, um rótulo do regime, não era exatamente o chefe do esquema. Então, ainda há muito o que fazer. Então, ou seja, é de celebrar que um Maduro vá preso, é uma mensagem, isso vem acompanhado, na minha visão, de algum tipo de acordo com Delcy Rodrigues, seu irmão Jorge e os chavistas que permanecem, no sentido de que eles possam começar uma transição, e também foi uma mensagem de que se a Venezuela não der passos positivos, os Estados Unidos podem voltar a fazer algo. Trump disse algo parecido ontem, que se Delcy não seguir o combinado, ele voltaria com muito mais força. Mas é isso, a Venezuela, infelizmente, ainda segue estando sob o regime e os sinais de mudança não são muito claros. Léo, você colocou um ponto, eu imagino aí que quem ficou do regime, então, Diosdado Cabejo, o Padrino Lopes, a Delcy Rodrigues, está todo mundo ali pensando, né? Puxa, o que eu vou fazer agora, sabendo que se o Trump quiser e decidir, vai baixar um monte de helicóptero aqui e de repente eu estou num tribunal lá nos Estados Unidos, né? Então, acho que isso é uma baita pressão sobre eles. Aliás, a Delcy Rodrigues, presidente interina da Venezuela, divulgou ontem uma mensagem ao mundo e aos Estados Unidos após a captura de Maduro. No texto, ela fala em trabalhar conjuntamente em uma agenda de cooperação orientada no desenvolvimento compartilhado. Eu pergunto para vocês aí, quem que é essa figura da Delcy Rodrigues? Ela teria, de fato, essa capacidade de fazer uma boa negociação com os Estados Unidos, sabendo que existe essa ameaça de uma segunda intervenção? Ela teria condições de peitar, por exemplo, os cubanos que estão ali dentro, os militares? Que força tem Delcy Rodrigues? Começo pelo Márcio Coimbra. Olha, Duda, eu acho muito difícil ela ter uma força para fazer um movimento nesse sentido, a não ser que a gente também tenha os outros nomes do regime também correndo o mesmo risco que ela. Então, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão hoje, mas enxergar o que o Donald Trump fez, que foi arrancar a cabeça do regime, mas deixar o regime lá para trabalhar com o regime, pode ser uma jogada genial e alguém que vai conseguir fazer a transição, como pode ser também um desastre completo, né? E ele, inclusive, perder as rédeas de todo o processo. Então é muito difícil e muito cedo, porque a gente está falando de uma ditadura, né? A gente não tem muitas informações
né? O Leonardo é uma das pessoas que tem mais conhecimento sobre isso, que eu acho que pode falar melhor sobre esse assunto, porque tem um conhecimento mais profundo da Delcy, desse pessoal que está lá dentro, e que pode responder mais com informações de bastidor, porque eu acho que informações de bastidor dentro de uma ditadura, elas são fundamentais para a gente entender o processo. Agora, me parece que a gente está numa encruzilhada muito perigosa mesmo, onde todos podem perder tudo ou eles podem conseguir sobreviver fazendo algum tipo de acordo. Mas esse pessoal todo é transacional e também está pensando no seu dinheiro, no dinheiro que roubou, que tem guardado no exterior, e também podem estar pensando na sua vida daqui para frente. Leonardo Eu quero fazer uma Coutinho. pergunta para o Leonardo. Posso? Eu Pode. queria que a gente destrinchasse esses eixos do poder em cima da denúncia concreta. O Duda fez uma matéria excelente sobre a denúncia concreta. Se você está vendo a gente e você não sabe ainda qual é a denúncia, você não vai ver em nenhum lugar. A matéria do Duda é a mais completa que tem que estar aqui no Antagonista. A gente tem essa denúncia que atinge 2 dos 4 principais eixos de poder na Venezuela. A gente tem um que já caiu, que é o Maduro com a Cília Flores, e o filho dele agora está tentando conseguir alguma coisa, acho que vai ser muito difícil. Tem a Delcy com o Jorge Rodrigues, tem o Padrino Lopes e tem o Diosdado Cabello. Na denúncia, só tem o Maduro e o Diosdado. O Padrino Lopes e a Delcy e o marido estão de fora. Para os Estados Unidos, não seria mais conveniente negociar com alguma dessas forças, já que eles têm apoio das Forças Armadas, do que forçar uma democracia? Grande questão, e eu acho que ela se conecta com o ponto que o Coimbra colocou anteriormente, porque pensa só, existe uma transição ideal e existe uma transição possível, né? Isso é uma realidade. Se nós pensarmos nos últimos exemplos de transições que os Estados Unidos tentaram fazer, como foi na Líbia, como foi no Iraque, podemos citar aí esses 2 exemplos mais recentes em que nós tivemos não foram bem sucedidos. O Afeganistão não deu no que deu. Se olharmos para trás na história, o Coimbra é um professor e pode me ajudar nisso e ajudar a explicar esses efeitos melhores, podemos pensar que talvez estamos revendo o que aconteceu no fim da Segunda Guerra, quando o Japão derrotado não teve uma troca de regime, mas uma acomodação. Os Estados Unidos venceram, os aliados venceram a guerra, mas não derrubaram o imperador. Só trouxeram o imperador para perto e redesenharam um Japão novo, que tinha um Japão agressivo, e ajudaram a redesenhar um Japão tal qual conhecemos hoje. Leonardo, mas você está comparando a Venezuela ao Japão? Não, obviamente não, mas pensando como estratégia de realismo em relações internacionais e pensando no sentido em que o presidente Trump, como é transacional em essência e os criminosos do outro lado também são, fez algum tipo de acordo em que esse acordo pode inclusive ter incluído a traição de Nicolás Maduro, tá? Isso é uma coisa que hoje me parece cada vez mais evidente. O surgimento imediato de Delcy, do seu irmão. Então, essa transição, na verdade, parece ser um esforço do presidente Trump e da administração, e ressalto aqui, aqui não tem sequer um bastidor, é uma análise, uma tentativa de interpretação, porque aqui em Washington, de onde falo, tem muita gente chutando muita coisa, mas efetivamente ninguém está sabendo exatamente como as coisas estão se dando. Mas há sinais muito claros pela rapidez em que a Delcy se coloca, pela rapidez em que o secretário de Estado já começou a negociar com ela, começou a falar, de que Delcy já estava posicionada nesse sentido. Né? A facilidade, inclusive, despeito de qualquer competência indiscutível das forças americanas, mas a facilidade de entrar no território, a facilidade de fazer essa operação, abre janelas para a possibilidade de que se pense que Maduro possa ter sido traído em torno já de uma negociação, de uma transição em que evite uma guerra,
massiva contra a Venezuela, uma invasão que esse não é o estilo do presidente Trump, tá? Invasões, guerras com perdas humanas e custos financeiros. Então, conectando a esse ponto da transição que o Coimbra tinha feito, a sua pergunta é perfeita porque os processos de denúncia contra esses eixos do governo chavista, eles vêm de longo prazo e na justiça, como no Brasil e aqui nos Estados Unidos não é diferente, é individualizado os casos de acusação e os casos de denúncia. Então, o que acontece? Quando o sujeito passa a se transformar num réu colaborador, ele ganha benefícios enormes. Tá? As pessoas já não se lembram mais, mas no ano de 2014, posso estar enganado na data, peço perdão aos leitores, mas por volta do ano de 2014, 2013, o ex-guarda-costas do Chávez e o ex-guarda-costas do Diosdado Cabello, Lemce Salazar, fugiu e passou a ser um colaborador da DEA e foi uma bomba atômica, porque ele assistiu, ele relatou, eu tive pessoalmente com ele no ano de 2015 e ele relatou, ele presenciou pessoalmente remessas colossais de cocaína enviadas por barcos, lanchas militares a partir da costa da Venezuela rumo ao Caribe, e que são essas lanchas hoje da rota que estão sendo destruídas. Mas ele presenciou e as remessas eram coordenadas diretamente pelo Carvajal e pelo Diosdado Cabello. Os relatos do Cartel dos Soles vêm dos anos de 2013, 2012, então, ou seja, não tinha, era a administração Obama, imagina quão distante já são essas investigações e coletas de evidências. Esse núcleo, esses grupos que você citou, estão todos em diferentes níveis envolvidos na questão do narcotráfico. Agora, a questão chave Maduro tem potencial de pegar uma prisão perpétua pelas acusações que ele tem. E a sua esposa talvez também. Mas Maduro pode, e talvez o faça, um acordo de delação. E isso faria com que Maduro reduzisse significativamente as penas dele, como ocorreram com outros atores venezuelanos que estão aqui, e um acordo de delação premiado do Maduro pode ser, talvez, o evento mais devastador para a política latino-americana do que a própria Lava Jato foi. As pessoas não entendem, as pessoas tendem a pensar a Lava Jato como um fenômeno brasileiro, mas a Lava Jato só morreu no Brasil. Aliás, morreu não, foi assassinada no Brasil, porque a Lava Jato segue em vários países da América Latina, levando a investigações que têm levado a prisões de presidentes e prisões de várias pessoas. O Nicolás Maduro, como um ator relevante nesse cenário, se ele se transforma num delator, para reduzir suas penas para 20 anos, por exemplo, ou algo próximo a isso, que é o que se espera, isso tem sido recorrente, essa tendência, esse debate tem sido forte aqui em Washington, muita gente espera que Maduro faça essa opção, porque ele já está sozinho e possivelmente traído, ele possa entregar não só esses núcleos que você listou, mas a atores de políticos latino-americanos, europeus, ou até mesmo, possivelmente, que estejam aqui nos Estados Unidos, que tenham tido algum tipo de relação com essas operações, não só de tráfico de drogas, mas lavagem de dinheiro e corrupção. Ou seja, o Maduro hoje se converte em uma bomba atômica potencial para a esquerda latino-americana. Márcio Coimbra, o que você acha disso? Você acha que uma delação do Maduro assusta já muito político latino-americano? Certamente, Duda, assusta político latino-americano e político brasileiro também, né? Porque a teia de relações que a Lava Jato já mostrou que existe entre o Brasil e especialmente o PT, financiamento de campanhas entre a Venezuela e o Brasil, o regime do Maduro, a questão que a gente viu da Mônica Moura, que falou que buscava pacotes de dinheiro com o próprio Maduro, ou seja, é uma relação aí profunda entre esses dois governos, entre o Partido dos Trabalhadores, aí o PT e a Venezuela, e certamente eles foram implicados, como a gente já sabe, na Lava Jato, mas também seriam implicados em diversas outras frentes. E uma delação do Maduro pode, inclusive, afetar
a nossa eleição presidencial em 2026, dependendo se Maduro fizer uma delação, se ele trouxer nomes da política brasileira, ele pode vir a causar também aí um abalo sísmico no nosso processo eleitoral de 2026. Nada disso está descartado. A gente sabe que, por enquanto, como todo o ditador, ele já chegou hoje na audiência de custódia se dizendo o presidente da Venezuela e tal, mas no momento que ele entender que ele está lá, que ele está sozinho, que ele foi traído, que eu concordo muito com isso que o Leonardo falou. Eu acredito que ele foi traído, pois a facilidade com que isso foi feito nos mostra de que ele foi traído. E também, claro, a gente tem aí a qualidade das forças americanas, do trabalho das agências de inteligência, que a gente não pode deixar de exaltar, porque fizeram realmente um trabalho magnífico de localização e de apreensão e de extração do ditador, né? Mas me parece que tem algo aí por trás, me parece que a vice-presidente apareceu muito rápido. Eu concordo com tudo isso que o Leonardo falou. Eu acho que ele colocou muito bem essa situação e eu acho que ainda a gente vai descobrir tudo que está por trás dessa operação. Me parece que a gente não sabe tudo e muita coisa ainda vai se desdobrar adiante. Madá quer fazer mais uma pergunta? Eu queria aproveitar para a gente mostrar o artigo do Márcio na Cruzoé. Vamos, Duda? Vamos lá, podem colocar na tela a queda do narcoditador bolivariano. Vácuo deixado por décadas de autoritarismo chavista exige prudência rigorosa e olhar diplomático atento às complexas incertezas da transição. Aliás, é a nota mais lida agora no nosso site. E aí, Márcio, você aborda essa questão da soberania, né? Também é um ponto que o Leonardo Coutinho tem comentado, porque muitos dos comentários nas redes sociais era de que essa ação militar americana foi uma afronta à soberania da Venezuela, que foi um total desrespeito ao direito internacional e que foi uma ação basicamente ilegal, então, ordenada pelo Donald Trump. Queria saber o que vocês acham disso. Começo pelo Márcio, depois Leonardo. Olha, Duda, primeiro eu queria agradecer a Madá por falar do artigo, uma satisfação escrever para a Cruzoé. O que eu vejo é o seguinte, eu vejo claramente que os ditadores eles se escondem atrás das soberanias, né? A gente vê isso acontecer em Belarus, a gente vê isso acontecer na Coreia do Norte. Na realidade, essas pessoas não dirigem países, elas dirigem organizações terroristas que estão por trás de uma estrutura de Estado. Então, eu, como advogado e advogado da área de direito internacional, eu costumo ver essa situação de uma forma muito simples. Eu acredito que existe algo que está acima do direito internacional, que é o direito à vida. E aí a gente pode voltar lá até a Segunda Guerra, no Tribunal de Nuremberg, onde os nazistas diziam que estavam cumprindo a lei, mas no Tribunal de Nuremberg se provou que existia uma lei natural acima dessas leis escritas, que é o direito à vida. E a gente estava diante de um Estado, está ainda diante de um Estado terrorista, porque ele não foi desmantelado, né? Um Estado terrorista que aprisiona as pessoas, que tortura, que gera um êxodo enorme, que as pessoas ainda não pararam para perceber o tamanho. Eu, quando dirigi o Senado, fui até Boa Vista e lá em Boa Vista já nascem mais bebês venezuelanos do que brasileiros, dado o número de pessoas que chega aos borbotões a Roraima. Então é uma coisa que o Brasil ainda não percebeu essa gravidade. Então a gente estava ali diante de um Estado delinquente que se escondia atrás do direito internacional e da soberania. Agora,
existem valores que estão acima disso. E você tem o direito de intervir num Estado quando ele viola esses direitos básicos do cidadão e quando ele coloca a estrutura do Estado para violar os direitos individuais do seu próprio povo. Então, na verdade, eu enxergo, nesse caso, como uma ação legítima para libertar o próprio povo da Venezuela, porque, do contrário, ninguém poderia invadir a Alemanha, porque a Alemanha era um Estado. Ali a gente estava numa guerra, claro, mas ninguém poderia invadir o território alemão, porque o território alemão tem uma soberania inviolável. Bom, mas se um país tem campos de concentração, eu não vejo esse Estado como um Estado legítimo, eu vejo ele como um Estado delinquente e você precisa ir à caça do ditador. E se existe um Estado capaz de fazer isso, já que a gente não tem uma polícia do mundo, eu fico muito feliz se um Estado é capaz de exercer essa função. Não que os americanos tenham entrado na Venezuela para promover a democracia, mas eu não vejo também como uma violação de soberania que impeça uma ação desse tipo. Leonardo Coutinho, como é que você vê essa questão da soberania? Depois passo para a Madá. Exatamente nessa linha, porque, por exemplo, o que vem a ser soberania, na verdade? A Venezuela, a gente viu essa semana, ontem, o Díaz-Canel, que é o ditador cubano, lamentando a morte de 32 cubanos em solo venezuelano. Não eram escoteiros, não eram freiras, não eram padres, não eram médicos, não eram nada, eram militares que faziam a segurança do círculo mais próximo de Nicolás Maduro. Todos os relatórios que saíam dos exilados, das pessoas do círculo do chavismo que saíam, diziam que Maduro, desde Chávez, na verdade, era Cuba que controlava a segurança do Palácio de Miraflores. Os sistemas de identificação, geração de documentos, que gera as identidades, passaportes e tudo mais da Venezuela, administrada pelos sistemas cubanos. O Grupo Wagner, atuando dentro da Venezuela, na área de segurança e tudo mais, devido às suas dívidas com compras de armas, a grande parte da produção do petróleo da Venezuela, que hoje não é muito, na verdade, mas assim, algo em torno de 40% a 50%. Esse número não é preciso, porque a gente está falando de uma economia quase clandestina. Mas esse petróleo hoje está nas mãos da China e da Rússia dentro do país. Nós temos o Hezbollah atuando, como o Coimbra já relatou, e falando desses atores externos, mas e pensando no cenário interno. O povo vota na Venezuela e o voto deles é considerado, não tem mais soberania na Venezuela. O governo não atende ao povo, não representa o povo, anula os candidatos. Então é uma retórica infantil, e a soberania virou um escudo ideológico para dizer que é uma defesa de soberania, que houve um ataque à soberania e tudo mais. E eu queria fazer uma observação, e talvez o Coimbra possa explicar bem, devido à formação dele. Existe uma má interpretação nessa questão do direito internacional na Venezuela, porque desde que quando os navios foram enviados para o Mar do Caribe, o governo americano classificou a ação como parte de um conflito armado não internacional. E isso é um conceito que é regido por normas das Nações Unidas. O que significa isso? E ele é regido não pela lei de direito internacional convencional, mas pelo direito internacional humanitário, que é exatamente o que o Coimbra colocou, é a questão da defesa da vida, da defesa da proteção de valores muito maiores que permitem ações dentro desse campo. E por que ele é não internacional? Porque os Estados Unidos interpretaram esse conflito não como uma guerra regular, uma guerra convencional entre Estados Unidos e Venezuela, ou como Rússia, Ucrânia, ou como foi no passado os países aliados contra os países do eixo. Não é tratado como uma guerra entre países, mas é uma guerra contra um inimigo não estatal, que é uma organização criminosa que toma conta do Estado venezuelano. Então, parece uma sutileza, mas é uma interpretação precisa e que
foge do regramento do direito internacional quando se pensa em países. Então, por exemplo, eu tive hoje uma série de conversas com pessoas que me procuraram. Os Estados Unidos violaram, o presidente Trump violou a Constituição americana ao invadir a Venezuela sem autorização do Congresso. Primeiro, não houve uma invasão da Venezuela, né? Foi uma extração. Foi lá e retirou um ator dentro desse conceito do direito internacional humanitário. E ele atua dentro das regras desse tipo de conflito, em que não é mais um conflito entre Estados. Então, na verdade, há um equívoco em dizer que os Estados Unidos atacaram a Venezuela. Não, os Estados Unidos atacou um cartel dos sóis. Os Estados Unidos atacou uma organização liderada por Nicolás Maduro, que exporta cocaína para os Estados Unidos, que exporta cocaína para a América. E há um outro detalhe interessante. Os Estados Unidos não reconheceram Maduro como presidente eleito. Vários países não reconhecem a Europa. Então, ou seja, para uma série de países, aquele sujeito que foi retirado de lá não é presidente de lugar nenhum. Então, ou seja, para muitos venezuelanos ele também não é presidente. Então, ou seja, a gente tende a reproduzir conceitos fáceis, que são, chama porque o cara tem um palácio, ele é presidente, porque ele veste uma farda, ele é militar, ou porque faz uma baderna, é golpe. Não, a gente tem que tentar buscar palavras exatas para definir as coisas exatamente como elas são. Maduro não é presidente de coisa alguma. Ele é um ditador que usurpou o poder desde 2013. Lembre-se quando o Chávez morre, Duda, não sei se você estava lá, o Maduro assume a presidência na marra. Porque a Constituição, aliás, ninguém nem sabe se o Chávez estava vivo quando ele teria que ter assumido a presidência, é um mistério. O Maduro assume a presidência na marra, organiza uma eleição super estranha, ganha essa eleição com a ajuda da campanha que o João Santana fez, pago com dinheiro surrupiado de corrupção envolvendo a Odebrecht, dinheiro do Brasil, infelizmente, ajuda nossa do Brasil para eleger. Pensar que o PT, Lula e companhia estão na origem do Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, na minha opinião, um motivo de vergonha para mim, como brasileiro. E eu acho que nos faz que celebrar e tentar caminhar para o fim desse erro do qual políticos eleitos no Brasil foram cúmplices, né?